Bacana. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estão respeitando direitinho as recomendações da OMS? Tem que ficar em casa, quarentena. Quero todo mundo bem, saudável. Tem que se exercitar em casa, comer direito, né? Pra gente voltar firme e forte. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte. As escolas do período helenístico estão dentro do seguinte contexto. Escolas do helenístico. Olha só. Nós temos que lembrar que elas surgiram por um motivo, né? O que aconteceu? As polis foram dissolvidas, certo? As polis deixaram de existir por causa do domínio romano sobre o território grego. E a gente tem que lembrar que logo antes desse período, o cara da filosofia era o nosso amigo Aristóteles. Assim sendo, a filosofia era puramente política. Ou seja, a filosofia era em prol das questões da polis, certo? E aí, quando ela dissolve, cara, os filósofos ficam numa situação complicada. Aí daqui surgem duas coisas. A primeira é a filosofia cosmopolita. Lembrando que polis é cidade, certo? Cidade / estado com letra maiúscula, ou seja, é uma nação. E polita é o cidadão. Cosmo é o universo, mundo. Então, cosmopolita é o cidadão do mundo. A filosofia deixa de ser apenas parte daquela polis pequenina e passa a ser cidadão do mundo, beleza? E outro resultado dessa dissolução das polis é aquela questão da filosofia se voltar para dentro. A filosofia se volta para dentro. E aí começam questionamentos que antes não existiam. Lembra disso? Aqueles questionamentos que... Por que não existiam? Porque a polis respondia. Que questionamentos são esses? São aquelas perguntinhas. Quem sou eu? Por que não fazia sentido perguntar quem sou eu? Porque a polis responde. Você é um cidadão ateniense, espartano, seja lá de onde você for. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Cara, essa questão também não faz sentido com a polis. Por quê? Caramba, que mundo é esse? Ué, esse mundo é Esparta, esse mundo é Atenas, certo? E quem é o criador? Outra questão que não faria sentido com a polis. Por quê? Cara, o criador ou os criadores são os deuses que criaram aquela polis. Então não tem erro, certo? Essa questão não faz sentido. Então, lembrando, as polis deixam de existir. E aí alguns filósofos passam a se enxergar como cidadãos do mundo, metem um pé, e um outro grupo começa a ter o seu pensamento voltado para dentro, ou seja, voltado para si mesmo, voltado para as questões do ser humano. E aí, como resultado, a gente tem essas três perguntinhas, e não só elas, mas também a relação entre elas. Por que o Criador criou esse mundo? Por que o Criador me criou? E por que o Criador me criou nesse mundo? Beleza? Nós podemos observar facilmente que aqui a gente tem o início do que hoje a gente chama de religião, né, cara? Esses questionamentos hoje em dia são de que ramo do conhecimento humano? Eles são da religião, né? Sem dúvidas. Mas enfim, aí com isso surgem dezenas, talvez até centenas de escolas de filosofia, ou seja, de filósofos que se unem, né, para discutir essas questões, beleza? Só que
4 dessas escolas apresentam um pensamento muito novo, muito revolucionário, entendeu? E essas 4 ficam muito famosas. Uma vez caiu no Enem como 5 escolas, considerando o neoplatonismo uma delas, né? O que não é todo autor que faz, porque neoplatonismo, ou seja, é do Platão, não é novidade nascida aqui, beleza? Então, olha só, a primeira dessas escolas é o epicurismo, certo? Epicurismo. Olha só, o objetivo dessas escolas é uma coisa só, é a ataraxia. O que significa esse termo grego? Ataraxia, JL. Esse termo significa o seguinte: a ausência de questionamento, a ausência de inquietação, ou seja, é um estado de paz, entendeu? E nós podemos chamar, entre aspas, é claro, de felicidade. Então, o objetivo dessas escolas é alcançar a ataraxia, ou seja, uma felicidade. É a ausência de inquietação, a ausência de questionamento. Que questionamento? Tcharam! Sacou?